Olá, minha gente querida, amada, nossa comunidade da nossa CEB, amigas e amigos queridos. Eu queria fazer um pedido. Nós precisamos manter a nossa sede em suas despesas fixas, não é? Aluguel e todas as demais taxas que envolvem a nossa casa, esperando que em breve possamos, em condições todas de saúde, de vacinação, voltar às nossas atividades presenciais. Até lá, a gente não consegue arrecadar com a nossa costumeira cantina, a nossa livraria, o nosso bazar e os nossos eventos. Então, nós precisamos da sua contribuição. Está aqui o nosso Pix, para quem ainda não tem, vamos colocar aqui na tela. E, por favor, dentro das condições de cada um, de cada uma, a sua contribuição é muito bem-vinda para nós. Boa tarde, amigos da CEB, amigos que acompanham este canal através do YouTube, todos aqueles que estejam nos acompanhando nessa tarde do dia 17 de julho, sejam todos muito bem-vindos a este momento de estudo, de reflexão doutrinária, à luz da doutrina espírita. E desde já eu peço a você que está acompanhando, mas que por alguma razão ainda não seja inscrito no canal da CEB, aproveita a oportunidade antes da prece. Já dá aí o seu like no vídeo e dá também o clique aí no botão dos inscritos, de inscrever-se, para que você possa ser cientificado de todas as realizações da CEB através desse canal. Tá certo? Desde já a gente conta com a sua colaboração para que mais e mais pessoas possam conhecer este trabalho doutrinário, trabalho de estudo da casa, os seus seminários, a partir dessa plataforma do YouTube. Dito isto, eu te convido também agora, a realizarmos a nossa prece de início dessa atividade. Lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Diego Neves e estou aqui hoje responsável pelas reflexões, pelo nosso bate-papo em torno do Espiritismo e da mensagem que nos foi sugerida para o trabalho. Então, desde já, eu te convido a fechar seus olhos, buscar uma posição confortável na cadeira que você se encontre. Se você não ficar à vontade com os olhos fechados, fique tranquilo. O importante é que neste momento é que você direcione os seus pensamentos e as suas intenções para que os benfeitores espirituais que dirigem este trabalho, assim como o seu anjo da guarda, a equipe de trabalhadores no mundo espiritual que lhe auxiliam nas buscas dos seus propósitos de evolução, estejam contigo e estejam com todos nós neste momento e que nos permitam, com a autorização do Mestre Jesus, contarmos com a sua sustentação energética, sustentação amorosa, com as suas intuições, para que assim a gente possa nos aprofundar, ou melhor dizendo, se aprofundar cada vez mais na mensagem, no entendimento e, sobretudo, na prática da proposta de Jesus. Que Ele nos envolva, nos abençoe, abençoe esta casa, aos seus trabalhadores do plano físico e do plano espiritual, que nos dirigem do mais alto. Permitam, então, que a gente possa começar o nosso trabalho doutrinário da tarde de hoje, rogando desde já que eles fiquem conosco e nos concedam a paz, a tranquilidade, a serenidade e o entendimento necessário. Que assim seja, que assim se faça e que a gente possa então, nos próximos minutos, trabalhar a mensagem intitulada Semeadura do livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Hamed você deve conhecer de outras obras também. Dores da Alma, Prazeres da Alma, Imensidão dos Sentidos. E é sempre muito importante as suas colocações em torno de algumas temáticas que, para nós, a considerar o título da mensagem, podem soar batidas, já conhecidas, já compreendidas, mas eu costumo dizer que, em se tratando de evolução do espírito, nunca uma mensagem é a mesma mensagem passada por nós. Nunca ela será lida da mesma forma, sentida da mesma forma, compreendida da mesma forma, porque nós somos seres que estamos em constante
transformação. Ora ampliando, muitas vezes até mesmo engessando as nossas formas de compreender, nos endurecendo em relação aos conceitos que nós abraçamos, mas estamos sempre neste movimento. Então, se a proposta sincera de cada um de nós é o progresso, é a modificação, a ampliação do nosso entendimento em torno das coisas, da vida e de nós mesmos, dificilmente as mensagens serão as mesmas, por mais que a gente repita ou revisite estes conteúdos ao longo das nossas vidas. Não é? Nós não somos os mesmos e nem a água é a mesma, já diria o filósofo, né? Que eu não sei quem foi, mas que você deveria ter ouvido falar, que a água de um rio nunca é a mesma água do segundo seguinte, porque está em constante transformação, em constante mudança, né? Dinamismo, algo que se compara exatamente à nossa condição evolutiva. Estamos em constante transformação, reflexão sobre estes temas. Falar de semeadura, naturalmente, leva tanto a mim como a você que está acompanhando este trabalho na tarde de hoje, a uma reflexão sobre a colheita, ou sobre a parábola do semeador, ou sobre exatamente a justiça das nossas aflições, lá vistas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dos Bem-aventurados os Aflitos, em que nós vamos ter explicações sobre as causas anteriores e atuais das nossas aflições, assim como em como se pauta a justiça divina a partir desta nossa constante evolução a partir do nosso livre-arbítrio. Então, falar de semeadura vai nos remeter às ações praticadas antecipadamente que gerarão consequências. E que tais consequências podem, né, desencadear processos felizes de aprendizado, de evolução, de adiantamento, assim como também momentos de sofrimento, de dificuldades, de obstáculos que a gente precise transpor. Só que aí, para surpreender um pouco esse nosso preconceito do que viria a dizer a semeadura, Hamed traz na mensagem um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que diz exatamente o seguinte: Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. E, naturalmente, também, você deve pensar no que quis dizer Paulo ao referir-se a essa condição de não podermos ou não devermos zombar de Deus. Porque aquilo que se planta, se colhe. O que ele semeia, ele irá colher indubitavelmente. Assim como nós não devemos zombar de Deus. Veja que interessante, não há referência à parábola do semeador, mas há sim uma certeza de que todos nós, indiscutivelmente, independentemente do nosso quadro, da nossa condição evolutiva, estamos fadados a uma causalidade. Aquilo que nos impõe realizar e colher os frutos das nossas realizações. Independente do objetivo, feliz ou não, todos nós somos dados a lidarmos com os resultados das nossas ações praticadas. Você conhece isso, eu conheço isso como lei de causa e efeito. Mas quando se trata tão somente dos efeitos nefastos, negativos, a gente associa às aflições, né? O que é interessante aqui abordar é que a preocupação de Hamed, inicialmente na mensagem, é de exatamente compreendermos melhor este trecho que diz que não vos iludamos, né? Ou não vos iludais, de Deus não se zomba. Como zombar de Deus? No contexto de Paulo, a gente pode pensar em um povo ainda não cristão, um povo pagão, que eventualmente, por força da sua condição de entendimento a respeito da divindade, pode desmerecer ou desprestigiar o Deus apresentado pelo cristão. E está tudo bem, a gente compreende. Isso seria fruto de ignorância.
obviamente, nos registros que nós encontramos também na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, a gente vai lidar com conteúdos em que traduzem este dever de não zombar de Deus como uma obrigação do indivíduo que teme a Deus e a sua justiça. Mas aqui ainda não de uma justiça compreendida da forma como a gente vê em O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, mas de uma justiça que pune. Então, basta se zombar da figura divina para que a figura divina puna aquele que zombou dela. É claro que ao longo dos tempos a gente vai ter uma evolução no sentido de compreender Deus, ou de entender Deus, ou de desumanizá-lo. Naquele povo era natural que Deus fosse a representação dos seus reclames mais agressivos, né, das suas emoções mais desalinhadas, mais embrutecidas. No entanto, de Jesus em diante, a gente vai ter uma apresentação de um Deus mais envolvido em condição de amorosidade. Só que Paulo reforça o não devermos zombar. Que a gente não se iluda nessa condição de achar que podemos zombar de Deus, porque de Deus não se zomba. E aí remontamos um pouco a esse pensamento de que Deus não admite ser desconsiderado, desprestigiado, desmerecido ou alvo de zombaria. Percebe? Só que nós estamos em 2021 falando de um capítulo intitulado Semeadura, que vai trazer no seu bojo essa reflexão a partir das escrituras de Paulo, né, da carta de Paulo aos Gálatas. Como nós podemos compreender a zombaria? O ato de zombar, se a gente for remontar ao sentido essencial da palavra, está relacionado ao ato jocoso, né, de não dar importância, de desmerecer, né, de humilhar muitas vezes. Algo que na nossa condição de imperfeição, aos olhos de Deus, nada representa. Né? É como se estivéssemos nós adultos tentando, nos ofendendo com as atitudes impensadas de uma criança de 1 ano. Como é que a gente age diante dessa situação de infantilidade? Compreendendo. A gente não bate de volta na criança se ela nos bater. Espera-se, né, que não se tenha esse tipo de comportamento. O mesmo se dá em relação a essa percepção de Deus, ou melhor dizendo, do que Deus tem de percepção sobre nós. Então aqui não cabe necessariamente a reflexão em torno do que viria a ser essa zombaria, ou a brincadeira, ou o desmerecimento de Deus. Mas na condição que nós nos encontramos, por exemplo, enquanto espíritas, o ato de zombar está muito mais associado ao ignorar Deus na sua soberania, na sua justiça, na sua misericórdia, na sua amorosidade, do que necessariamente falar mal dele. E é interessante que a gente faça essa reflexão, porque é muito comum ainda vermos um comportamento que não admite riso, não admite uma certa brincadeira ou humor nas coisas que dizem respeito ao espiritual. Então, naturalmente, o que vem do alto não pode ser alvo de qualquer tipo de brincadeira. E não raro a gente se identifica muitas vezes com algumas colocações de sketches, né, de espíritas também, como os Amigos da Luz, que muitas vezes não são compreendidos por espíritas, porque acham que estão lidando com conteúdos santificados, sacros, que não poderiam ser alvo de brincadeira ou de humor. E aí a gente percebe que a gente está muito mais nos associando às formas do que necessariamente à essência. Em essência, e Hamed vai trazer exatamente esta compreensão, não devemos zombar de Deus no sentido de não ignorarmos o seu papel em nossas vidas. Seria mais ou menos atribuir à divindade a relevância, a importância, a confiança que devemos a esta divindade pelo simples fato de existirmos e de estarmos a caminho da nossa transformação, da nossa evolução. Então, o indivíduo
né, conforme o entendimento de Hamed nesta mensagem, o indivíduo que renega a compreensão da providência, que não se sujeita à ideia de que os seus atos possuem uma limitação de realização, de que, para além dele, há uma consciência que estabelece os limites do seu campo de atuação, que estabelece também as circunstâncias em que você irá agir e que não permite, salvo uma necessidade, que você ofenda o limite do outro e que, ao fazer isso, você não seja automaticamente convidado ao reajuste. Tá, mas nós sabemos disso. Mas se sabemos então, por que continuamos esperando que os outros tenham essa compreensão? Por que esperamos que os outros compreendam minimamente aquilo que a gente já sabe para a gente tentar conviver melhor? Percebe? Então, essa expectativa para o outro, projetada para o outro, nos leva também, de certa maneira, a ignorarmos a relevância do Pai, a relevância dos conteúdos que nós adquirimos e principalmente do nosso dever de agir conforme o entendimento, o aprendizado e a reflexão que já fizemos em relação a estes conteúdos. Na medida que a gente projeta para o outro, não vamos falar nem tanto dos ignorantes, não. Eu acho que a palestra espírita é destinada ao espírita. O espírita deve, cada vez mais, se propor, se estimular, se esforçar para colocar em prática esta consciência de providência, de certeza da vontade do Pai, que se sobrepõe à nossa, e da consciência de que Ele sabe o que é melhor para nós. Logo, nada do que nos aconteça é fruto do acaso ou fruto única e exclusivamente do livre-arbítrio do outro. É também, dentro desta consciência da divindade e da sua relevância, oportunidade, concessão divina para que a gente possa se reconciliar com as suas leis. Algo que Hamed vai trazer exatamente no sentido de que, olhe, toda vez que a gente consciente ou inconscientemente rejeite a atuação da lei divina sobre nós, nós somos convidados a nos refazermos. Algo que Emmanuel vai trazer também no livro Fonte Viva, quando, numa mensagem também ali pautada nesta mesma passagem de Paulo, ele vai nos dizer exatamente isso. Não há como fugirmos desse imperativo. O egoísta, que pensa só em si, se distancia dos demais. Quando se distancia, ele sofre o influxo da solidão. A solidão é a lei divina o atraindo para o dever de conviver em sociedade, para o dever de conviver com os outros, de partilhar. Então, toda movimentação que denote ignorância sobre a figura do Pai em nossas vidas vai ser também a mesma ferramenta utilizada pela divindade, através das suas leis, para nos convidar ao retorno ao caminho. Então, o não iludir que Paulo adverte é exatamente no sentido de que ninguém sai da linha e fica impune. No sentido de ninguém sai da linha e não será convidado novamente a retornar. Conhecemos esse dever de retorno na própria codificação espírita. A gente vai encontrar tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho também, que todos nós, mais ou menos conscientes ou não, estamos fadados a uma perfeição relativa ao Pai. Logo, ninguém fica tempo indefinido sem caminhar. Ninguém fica sem caminhar. Você pode apresentar posições de resistência ao caminho, ao se movimentar. Mas a lei é tão urgente, a lei é tão imperativa que não permite que você se estabeleça na inércia. Você pode até desenvolver esta consciência ou esta ilusão, olha o não iludir-se, esta ilusão de que nada faz. No entanto, você está fazendo. E é bom que a gente fale também sobre isso, porque é muito comum que algumas pessoas, quando lidam com o conhecimento espírita, quando lidam com o trabalho e principalmente quando passam a observar as suas limitações,
se julguem incapazes de fazer, né? Ou em condições de nada oferecer. Lê do engano. Olha aí a ilusão mais uma vez. Todos nós temos condições de contribuir de alguma forma com o trabalho de Jesus, com a obra do Pai. Todos nós, conforme o nosso estágio evolutivo, vamos compreender a mensagem, compreender os recursos que possuímos e colocarmos em prática sempre que nos dispusermos para tal. Do contrário, a gente teria um Deus que nos permitiria, né, cruzar os braços o tempo que quiséssemos, até o dia em que a gente despertasse para a necessidade do fazer. Só que é a lei que não permite que a gente cruze os braços. A necessidade do fazer, ela é pungente. Ela surge na consciência e surge também no mundo à volta do indivíduo, sempre o convidando ao estímulo, ao trabalho. Se é de boa vontade, nada sofre, motiva-se e se movimenta para tal em tranquilidade. Se resiste, a dor, né? A resistência impõe ao próprio indivíduo, a resistência dele impõe ao próprio indivíduo a dor e o sofrimento para se colocar em movimento, porque a dor também movimenta. A dor também será um impositivo da lei para que o indivíduo se movimente no campo das suas percepções, da sua sensibilidade e realize algo. Por menor que seja, o menor movimento que se realize a partir do sofrimento, ele é considerado na tabela do nosso processo evolutivo. Nada se perde, nenhuma movimentação do indivíduo, nenhuma encarnação é perdida ou jogada no lixo, como muitas vezes a gente costuma brincar, né, com as nossas imperfeições. Achamos que não somos capazes de transformar ou de resolver essa ou aquela situação, no entanto, vem aí a lei maravilhosa do Pai, né, a justiça e a sua misericórdia nos mostrar que nenhum movimento se perde, que nenhuma existência se perde, única e exclusivamente porque nós nos iludimos nesse sentido. Portanto, né, não zombar vem a ser exatamente o não ignorar o papel da lei em nossas vidas. Para não zombarmos, não é, conforme a advertência de Paulo, é preciso que a gente compreenda. E nós estamos exatamente aqui para isto. Né? A compreensão de Deus impõe a cada um de nós a movimentação para a aquisição da consciência, que Hamed vai chamar também de autorresponsabilidade. Né? A consciência vem a ser a compreensão do todo, do mundo à nossa volta, do nosso papel neste mundo e da nossa condição essencial. A condição essencial de espírito imortal nos garante o sucesso da nossa trajetória evolutiva. Só que nós não nos apegamos a este sucesso. Nós nos apegamos aos momentos, aos minutos, melhor dizendo, se comparados à imortalidade, né, à eternidade, a toda essa gama de oportunidades que nós vamos ter para amadurecermos e aprimorarmos cada vez mais a nossa consciência, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, a gente continua se prendendo a pequenos detalhes do nosso processo evolutivo. Então, o dever nosso, de fato, é inicialmente compreender. Ora, para que eu possa compreender, necessário se faz que eu desenvolva, que eu aprimore, não é, a minha condição intelectual para compreender. Em aprimorando a minha condição intelectual, eu tenho, como que um ato contínuo, o dever de observar as minhas inclinações morais, para que a partir delas também eu possa fazer o ajuste necessário e a partir daí, então, compreender melhor quando os Espíritos nos dizem que as leis morais estão escritas na nossa consciência. Estão e sempre estiveram e sempre estarão. No entanto, o acesso a esse senso de conformidade com a lei, ele é paulatino. Ele necessita do exercício do burilamento do indivíduo a partir do seu próprio livre-arbítrio para compreender que o que antes era tido como uma livre possibilidade de realizar, agora passa a ser uma livre possibilidade de escolher, consciente das consequências que suas escolhas podem trazer.
Quando nós alinhamos esse entendimento em torno do livre-arbítrio, nós saímos da ideia de que Deus nos permite que façamos tudo. Porque, em verdade, os limites impostos por Deus estão em nós. E na medida que transpomos ou ultrapassamos ou quebramos esses limites, nós somos convidados a nos reajustarmos com eles. Da busca do perdão pela ofensa praticada, até mesmo do sentimento de reparação que se deve realizar no próprio caminho, nós vamos tendo aí movimentos de amadurecimento desta consciência. O que a gente fala de uma maneira tão bonitinha, mas que nem sempre é tão simples. Porque falar de amadurecimento da consciência é também de compreender o papel do ego em nós. De compreender a sua utilidade e de trazer para fora agora um aprimoramento dessa manifestação pensando também no outro. E não no outro só como um algoz do nosso mal, do nosso sofrimento, mas pensar no outro também como vítima da quebra de limites que nós praticamos muitas vezes por força da ignorância ou dos arrastamentos decorrentes do nosso próprio ego. Então, na medida em que a Hamed traz a autorresponsabilidade como um padrão a ser buscado, ele está nos remontando à ideia de que nós precisamos cada vez mais despertar a nossa consciência do que é Deus, do que Ele representa e de quem nós somos. Talvez não seja tão simples elaborar esta consciência pautada na imortalidade quando estamos numa realidade em que tudo tem fim. No entanto, a gente, e aí a proposta do Espiritismo, ao que Kardec remonta em vários textos do Evangelho e da codificação como um todo, é de que nós precisamos desenvolver a nossa percepção da vida futura. Não do futuro desta vida, mas da vida futura como sendo a consequência daquilo que realizamos agora. Olha a semeadura de novo. Não só em relação ao outro, mas também em relação a nós mesmos. O que estamos semeando para colhermos na vida futura em relação a nós. Os reajustes que nós já fizemos e os nossos reajustes com as nossas próprias questões. A libertação dos padrões de culpa, de rigor excessivo, de sofrimento que nós nos impomos por não sermos ainda, ou julgarmos não sermos ainda, aquilo que esperávamos. Por isso que o autoconhecimento é tão relevante. Por isso que o dever de autodescobrir-se é fundamental nesse processo de aprimoramento da consciência. Porque se você não sabe quem é, quais recursos precisam ser trabalhados, dificilmente você recorrerá aos recursos da consciência para lhe auxiliar nesse projeto, nesse processo de transformação. Então, se não devemos zombar, como Paulo traz na mensagem, também devemos estar plenamente conscientes de que o que semeamos, colhemos. E se semeamos neste momento esforço, trabalho, movimentação para melhorar, com certeza colheremos também o fruto desse esforço. Ora aqui, ora na vida futura, ora em encarnações seguintes, cada vez mais seguros de quem nós somos e compreendendo as nossas importâncias e as nossas condições na vida material. Não é tão absurdo fazer um plano de evolução para daqui após meu desencarne, por exemplo. Nós podemos nos movimentar desde já para construirmos, uma trajetória no mundo espiritual contínua em relação ao que nós iniciamos aqui. Os trabalhos que desenvolvemos aqui, principalmente que dizem respeito à nossa transformação moral, podem e devem ser projetados para além desta encarnação. Parece que eu estou falando não é nada novo, mas eventualmente a gente se perde nisso. E aí eu me coloco também como exemplo, na medida em que a gente se desespera ou se antecipa a sofrimentos que nem ocorreram e que talvez nem ocorram na nossa existência, pelo fato de que achamos que não estamos fazendo, não estamos cumprindo o planejamento reencarnatório que realizamos antes de reencarnarmos. Olha que loucura!
Será que eu estou cumprindo o meu planejamento? Né? Será que eu estou fazendo aquilo que eu me propus? E se eu não estiver fazendo? Isso causa ansiedade, isso causa desespero na gente, isso causa autopunição muitas vezes. O que não se espera de um ser que está desenvolvendo essa consciência de imortalidade. Né? O que se espera nessa condição nossa não é nem de cumprir fielmente esse planejamento, porque nós não nos recordamos dele, mas nós façamos, conforme o entendimento que estamos adquirindo agora, o que nos é possível fazer com os recursos que estão ao nosso alcance. Claro que se desdobrar em outras atividades, se dispor a fazer outras coisas, é extremamente relevante, né? É valoroso, mas o essencial desta existência, qual é o meu campo, qual é a seara, né, que está diante dos meus olhos, dentro do meu alcance de realização, que eu tenho a obrigação de me movimentar para semear melhor. Pronto. Aí está respondida a nossa demanda em relação ao nosso planejamento reencarnatório. Porque as demandas mais urgentes estão mais próximas. Elas não estão soterradas, enterradas em outros lugares, esperando que a gente vá lá fazer uma escavação. Elas estão diante de nós. Dirão respeito aos nossos familiares, aos nossos trabalhos, às nossas atividades de cunho espiritual, mas estarão próximos de nós. São esses reclames que esperam que a gente realize. Então, que a gente possa também compreender, não nos iludirmos com a ideia de que faremos tudo em uma única encarnação, ou que todo o trabalho que a gente se proponha a fazer nessa encarnação seja de cunho grandioso. É preciso que a gente se atente ao que é emergencial. E o que é emergencial, o que é urgente, está diante de nós, esperando uma movimentação. Enquanto trabalhador espírita, é o trabalho que eu desenvolvo na casa de oração, é o grupo de trabalho com quem eu me identifico na vida profissional, é a minha profissão, é a minha família. Modos de fazer muito mais próximos do que aqueles que o meu pensamento grandioso projetaria, que era de salvação da humanidade, do Estado, do país. Percebem? Então, até este dever de autorresponsabilidade carrega consigo também o risco da ilusão, porque se nós não estivermos atentos aos limites e às nossas possibilidades reais, a gente se ilude achando que pode fazer muito além do que a gente está fazendo, quando, em verdade, às vezes, a gente não está fazendo nem o que podemos realizar integralmente, com qualidade, né? Com os recursos que nós já possuímos. A Terra vai ser sempre o campo de aprimoramento nosso, enquanto estivermos aqui, né? Mas ela conta com os recursos que nós já possuímos, que nós já construímos. Na medida que trabalhamos, vamos aprimorando outros tantos, mas de imediato, o que se espera? O que já se tem. Eu, você, já conquistamos alguma coisa nesse processo de reflexão sobre nós mesmos e sobre o aprendizado que a própria doutrina espírita nos oferece. Então, estes recursos no momento são o que nós dispomos e são os possíveis, aquilo com que a gente pode contar para realizar. Que a gente possa, cada vez mais, se cercar desta consciência tão falada, tão desejada por todos nós, mas que diz muito mais respeito a quem nós somos do que ao mundo à nossa volta. Quando compreendermos melhor quem somos, vamos compreender melhor o outro. Quando compreendermos melhor quem somos, compreenderemos melhor Deus em nós, para que a gente possa realizar aquilo que a gente se planejou para realizar aqui. Talvez a nossa busca real, amigos, é exatamente desenvolver esta consciência de Deus e essa consciência de nós. Tudo quanto esteja aí nos nossos campos de ação podem e devem ser consequências desse movimento de busca e de aprimoramento desta consciência. Enquanto construímos a consciência, estamos no trabalho. E se estamos no trabalho, estamos semeando. Que a gente não perca de vista o nosso dever de semear conforme as nossas possibilidades e de reparar, através da colheita que fazemos agora, o mal praticado ou as atitudes infelizes de outras oportunidades.
nesta encarnação a gente segue colhendo e plantando. Mas se a gente se projeta para além dela, com toda certeza, a gente não só colherá melhor nesta encarnação, com efetividade, os enfrentamentos e os ajustes que nós somos convidados a realizar agora, como também semearemos melhor na vida futura. Colheremos os frutos dessa semeadura do agora, a partir do trabalho que a gente já realiza. É um trabalho que é individual, que inicia mesmo no coração, não tem para onde correr, mas que deve se projetar para fora sempre. Sempre teremos oportunidade de semear melhor, enquanto estamos também semeando em nossos corações. Que autorresponsabilidade seja uma palavra que fustigue aí as suas reflexões ao longo do dia de hoje e nos próximos dias também. Consulte a mensagem de Hamed lá no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, e busque também, cada vez mais, compreender a doutrina espírita a partir da sua codificação básica, que é de fato a nossa sustentação para tudo, para todas as obras e todos os trabalhos que a gente venha a desenvolver enquanto espíritas. Espero ter colaborado com as reflexões de vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, pedir mais uma vez, curtam, se inscrevam no canal da CEB e estejam juntos na próxima semana para acompanhar mais um trabalho doutrinário desta casa que mora no meu coração. E a todos os trabalhadores da CEB, o nosso abraço fraterno e o nosso desejo de que o quanto antes a gente possa se rever novamente, tá certo? E agora, agradecer a Jesus por mais esta oportunidade, pedir a Ele que nos envolva em luz e paz, que nos auxilie nas nossas intenções, que nos intua e nos inspire sempre para todo o trabalho que diga respeito à nossa transformação moral e que nós possamos ser sempre um bom semeador, mas que a gente não deixe de semear em momento algum. Jesus nos abençoe, nos dê a tua paz e que sigamos todos em paz neste sábado e pelo final de semana. Muita paz para todos.